A Feira de São Pedro está de volta e conta como patrocinador oficial a Caixa Agrícola de Torres Vedras. Como tal, temos o gosto de estar a falar com o Dr. Manuel Guerreiro, Presidente do Conselho de Administração da Caixa Agrícola de Torres Vedras. Bem-vindo. A Caixa Agrícola de Torres Vedras celebra este ano 111 anos de história, o que representa para a instituição atingir esta marca e continuar a liderar o mercado bancário do concelho. Sejam todos muito bem-vindos. A Caixa, como referiu, tem uma longa história em Torres Vedras. Foi das primeiras a ser constituídas. 14 associados resolveram se juntar, associar para receber, captar a poupança agregada do concelho, transformando-a em crédito. É preciso recordar que nessa data não havia evidência de banca em Torres Vedras, fazendo um paralelismo com o momento atual, em que nós já tivemos mais agências bancárias e mais marcas em Torres Vedras. A atualidade da Caixa diz-nos que em 29 agências, 16 são da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras. Nós temos, de facto, rácios muitíssimo sólidos, creio mesmo que os mais sólidos da banca, e temos algo que nos caracteriza, que é juntar a solidez a projetos que a comunidade nos apresenta e que são eles reprodutores de emprego, de riqueza, de inovação e que ajuda a construir uma vida em termos de comunidade bastante mais sólida e bastante mais forte. Ao longo da sua história, como disse, a Caixa Agrícola tem mantido uma forte ligação ao território e às pessoas. De que forma essa proximidade continua hoje a distinguir o banco? Nós entendemos que o modelo que esteve na sua gênese é o modelo atual. É um modelo próximo dos países, a Alemanha, a Áustria, parte da Itália, alguma parte também a Espanha, Brasil. Ou seja, a nossa força reside da adequação, não propriamente da escala. Nós em Torres Vedras temos uma escala muitíssimo confortável. Cerca de 50% dos depósitos estão desconfiados. Portanto, nós somos merecedores da confiança da comunidade. E apresentamos paulatinamente resultados. É como se fosse um relógio suíço. Há 3 anos apresentámos 8,3 milhões, o ano passado 8,5 e depois 8, este ano o melhor resultado de sempre, 8,8. Mas não é a DR, não é a demonstração de resultados que é caracterizadora do movimento da fortaleza da Caixa de Crédito, que é o balanço. E como lhe disse, esse balanço é uma espécie de relógio suíço. Eu posso dar num ano uns resultados muito robustos e depois, no outro ano, esses resultados podem eventualmente ser comidos. Portanto, a questão é a constância e, portanto, é perceber que há um projeto e esse projeto assenta na comunidade. A Caixa de Crédito Agrícola de Torres Vedras, junto às suas freguesias, pretende que cada uma das freguesias tenha uma participação muito efetiva, em que esteja o padre, em que esteja o presidente da junta de freguesia, em que estejam os empresários, em que discutam um modelo de associação. Eu não sei se sabe, mas entre os 12 concelhos que fazem parte da CIM, Torres Vedras é de facto a capital da economia social. Ou seja, onde existe mais evidência e mais traços da economia social. Podíamos falar sobre isso e porque é que isso sucede, mas esta de facto é a constatação. É isto que nós pretendemos continuar, todos com todos, porque todos juntos poderemos ir de facto mais longe e poderemos construir coisas muito mais robustas. É isso que nos anima, ou seja, a Caixa de Torres Vedras não defende modelos verticais que vão parar a Lisboa. Defende modelos horizontais, em que todo o movimento se faz através das freguesias e através da Caixa, mantendo imutável os princípios cooperativos. E os princípios cooperativos são a autogestão. A Caixa quer ser responsável, sempre quis ser responsável pela sua operação. Não precisamos de organismos centrais em Lisboa para serem responsáveis pela nossa própria operação. Nós respondemos perante o supervisor, o Banco de Portugal, e perante o regulador, o BCE, de uma forma tranquila. E, portanto, conseguimos provar que fora de Lisboa e Porto há mais vida. E é isso que nós queremos. Ou seja, nós não queremos, através deste modelo, que volto a dizer é um modelo horizontal, que se veja o país só a partir de Lisboa e Porto. Também se pode ver a partir de Torres Vedras.
Sem dúvida. Assim, a Caixa Agrícola, mostrando essa proximidade, também é patrocinadora oficial da Feira de São Pedro, o que representa para a instituição associar-se a um evento tão emblemático na região. A Feira de São Pedro tem 733 anos. A Caixa tem 111. Parte dos associados são também muitos que estão na exposição da Feira de São Pedro. Não faria sentido que a Caixa não tivesse um papel fundamental na Feira de São Pedro e que também não a patrocinasse. E patrocina não só através de dinheiro. Distribuir dinheiro é fácil, mas através dos eventos que a Caixa faz. Portanto, o auditório da Feira de São Pedro é o auditório Caixa de Crédito Agrícola e os eventos que lá se passam têm uma marca da Caixa de Crédito Agrícola de Torres Vedras. Relembro que com o Augusto Mateus e com a UI fizemos um documento muito robusto sobre a Oeste Alimentar. E a Oeste Alimentar era um levantamento profundo sobre as potencialidades de toda esta região em termos alimentares, e ela, do ponto de vista alimentar, alimenta Lisboa, desculpe o pleonasmo, mas nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos o território, nós sabemos o que é que as pessoas são capazes de fazer e também sabemos o que é que os solos são capazes de produzir. Portanto, eu acho que esta ligação da Caixa com um fenómeno cultural, que no final de contas uma feira é um fenómeno cultural, vai muito de encontro àquilo que nós temos dito, ou seja, nós tentamos transformar, como Caixa Agrícola, o fruto da videira, portanto, a agricultura, na cultura. E a cultura é aquilo que nos une a todos. E, portanto, um dos fenómenos culturais de Torres Vedras é a Feira de São Pedro. Enquanto instituição historicamente ligada ao setor agrícola e ao desenvolvimento regional, sente que a feira continua a preservar essa identidade e ligações às origens de Torres Vedras? A feira discute temas, o que faz com que um dos princípios fundamentais para que a gente possa andar para a frente é, de facto, discutir assuntos do ponto de vista de produtos, tecnologia, investimento. Portanto, a Caixa acha que a feira é muito importante como um encontro de pessoas. Estes bancos, que são bancos cooperativos, não são bancos só de capital, são também bancos de pessoas. A sua força está, de facto, na participação, na capacidade que nós temos de levar com que as pessoas participem. A Feira de São Pedro tem esse papel, que é o papel de reunir um conjunto de atores, no sentido de, eventualmente, dinamizarmos um conjunto de áreas. Este ano, nós sugerimos à Câmara a vinda de uma delegação do Brasil. Nós temos relações, nós temos um programa chamado Convida e, portanto, somos abordados por outras cooperativas, neste caso do Sicredi ou do Sicop, que são marcas cooperativas brasileiras e que costumam estar entre nós. Nós já fizemos 10 edições, já recebemos mais de 400 pessoas e desta feita, após um trabalho que é um trabalho sequencial, que é um trabalho paulatino, vamos ter 34 empresas Maricá na feira. É uma excelente oportunidade para nós termos a internacionalização da feira. Eu penso que isso foi aproveitado. Ainda ontem falei com o presidente da Apex Portugal, que me referiu que esse movimento vai ser feito. É tão importante que, quando nós trazemos frutas tropicais do Brasil, também possamos mandar para lá a nossa pera rocha. O container que traz uma coisa leva a outra, e, portanto, é isso, é o comércio que faz a riqueza das comunidades e a riqueza das nações. O nosso contributo para a feira é também esse, do ponto de vista da ligação entre as pessoas, e pensamos que o Brasil é uma potência ao nível do agronegócio, e esta ideia de cooperação é bastante mais forte que a ideia de competição e, portanto, se todos cooperarmos com todos, se calhar conseguimos arranjar sinergias para podermos, inclusive, ter uma presença mais forte na Europa. Podemos dizer que a região oeste tem vindo a destacar-se pelo dinamismo empresarial e pela capacidade de atrair investimento. Como avalia atualmente o desenvolvimento económico da região? Nós temos um problema. O rendimento médio do Oeste, o PIB médio do Oeste, são 11 mil euros. Envergonha a todos. Portanto, nós temos que atrair pessoas, tecnologia, novas ideias, para criar riqueza forte no Oeste. Nós estamos a 20 minutos do aeroporto
de Lisboa. Nós temos praias absolutamente fantásticas, se calhar as melhores praias do país. Nós temos uma praia azul, que se calhar é melhor que a Comporta, porque não tem mosquitos. Então, nós temos que transformar grandes projetos em comunicação e em divulgação. Porque se nós temos e não conseguimos divulgar e não conseguimos comunicar, nós não conseguimos atrair riqueza. Então, há aqui que existir um esforço. E, de facto, é muito importante que um outro nosso patrocinado, nós patrocinamos as camadas jovens do Torriense, que nos deu estas alegrias fantásticas. E que de facto nós estamos efusivos por de facto termos conquistado a Taça de Portugal e as senhoras o ano passado também não só conquistaram a Taça de Portugal, mas também a Supertaça. Mas depois da poeira a assentar, temos que perceber que todos estes eventos de natureza social e cultural e económico têm que nos levar ainda mais para a frente. Temos que, de facto, subir a renda das famílias, subir a renda das pessoas. O que se caracteriza em Torres Vedras, em termos empresariais, é que nós somos um concelho muito antigo. Ou seja, nós temos níveis de poupança muito superiores à média do país. Ou seja, só se investe quando se tem dinheiro no bolso. Por isso a Caixa tem quase 800 milhões de ativo. Mas só tem 200 de investimento. Ora, nós temos que elevar a fasquia do investimento, da criação da riqueza. É um bom exemplo para se perceber como é que o Oeste funciona. Portanto, nós temos que criar, através desse investimento, oportunidades e maximizar os resultados através e maximizar o território e a comunidade. Eu acho que a Caixa tem dado, ao longo destes 111 anos, uma participação muito robusta para esse efeito. Esse é o nosso compromisso. É, de facto, não só acudir com os nossos donativos, e damos cerca de 1 milhão de euros à comunidade, para harmonizar o desenvolvimento. No último ano também pagámos cerca de 3 milhões de euros às finanças. Ou seja, nós somos uma instituição completamente autónoma, completamente lucrativa, mas que bom que é nós podermos fazer mais ao nível das pessoas, portanto, descolá-las. De facto, temos aqui projetos que são muito interessantes. Nós temos projetos ao nível da hotelaria, ao nível hospitalar, ao nível da agricultura. Somos líderes em determinada área. Temos um ensino muito importante e, portanto, nós temos aqui fatores de atração para construir verdadeira riqueza no concelho. E essa é a aposta da Caixa de Crédito Agrícola. Sim, Dr. Manuel, que mensagem gostaria de deixar a quem vai visitar a Feira de São Pedro? A mensagem a quem visita uma feira é que se divirta, que faça bons negócios e que faça boas ligações. De facto, nós somos isso, nós somos a cooperação de tudo e de todos. A Feira de São Pedro não tem 733 anos por acaso. Ela tem 733 anos porque, num período em que o rei reunia permanentemente as suas cortes, portanto as cortes eram itinerantes pelo país, Dom Dinis, havia uma presença efetiva, ou seja, uma presença quase cooperativa com os 3 Estados. As cortes da tradição portuguesa estavam sempre, permanentemente, eram itinerantes e estavam sempre reunidas. Ouviam as populações. Uma feira é muito importante para se perceber o sentido, o pulsar de uma comunidade. Nós somos uma comunidade que o Castro do Zambojal tem praticamente mais de 4.000 anos. Ou seja, é mais antigo que o Stone Age. Portanto, aquilo que eu lhe disse, nós somos uma comunidade muito antiga, que não embarcamos em grandes episódios de alento, mas também não nos desalentamos. Temos este equilíbrio em termos de comunidade. E isso é muito relevante com esta proximidade a Lisboa. Uma oportunidade. Nós podemos, de facto, marcar muitos golos em Lisboa e regressarmos a Torres Vedras e aqui criarmos este sentido da oportunidade. Nós temos que criar oportunidades para os mais novos, para as comunidades migrantes, para os mais velhos. A Caixa é fundamental
porque tem a sua presença física, tem uma espécie de um digital, um físico, mas também um digital, que vai ser muito forte. Mas, portanto, temos uma presença física muito forte e vai ter que ser mais ainda. Torres Vedras, em relação à Caixa, em relação à feira, tem que perceber que tem praticamente uma fundação pública em Torres Vedras, com 113 milhões de euros de capitais próprios, quase 800 milhões de ativos e quase 200 de empréstimo. Portanto, quanto mais a Caixa produzir de resultados, mais nós podemos ter distribuição. Quanto maior for a eficiência financeira, maior será a eficiência social. A gente só distribui aquilo que tem. E, de facto, perceber na feira, onde estarão lá todos os nossos POS, em que foram todos os nossos instrumentos de suporte e de apoio, que, de facto, a Caixa tem uma presença muito grande e que aqueles 14 associados que construíram e constituíram a Caixa nos primeiros anos foram determinantes para um projeto que é absolutamente maravilhoso. É um projeto de todos, é um projeto cultural, é um projeto espiritual, é um projeto financeiro e, portanto, nós podemos dizer que, de facto, o nosso dinheiro, pelos fins que serve, o nosso dinheiro não é igual ao dos outros bancos. Muito obrigada, Dr. Manuel, por ter respondido aqui a estas questões em relação à Feira de São Pedro e também à Caixa Agrícola. Espero encontrá-lo na feira. Teremos lá o nosso stand, que a Câmara Municipal reservamos uma área na área do próprio edifício, que é muito relevante. Sei que soube há pouco que vamos ter lá os brasileiros também próximos. Portanto, é todo um movimento que se sente muito em Torres Vedras, o torriense, gerou esta maravilhosa alegria, mas também a Câmara, que tem um interesse e energias renovadas para criar riqueza e para valorizar essencialmente o território, ou seja, aquilo que nós temos para oferecer aos outros e podê-los atrair para o nosso concelho, que somos tão diversificados. Temos tudo, temos água, temos alimentos, temos vinho, temos estradas, temos proximidade. É tão importante isto que todos nós estamos a fazer e eu acho que dentro de algum tempo, não muito, nós vamos ver isso muito presente. Os jovens são fundamentais na identificação e no arranque. Por isso a Caixa de Crédito Agrícola, como lhe disse, vou repisar isto que é muito importante, nós mantemos a tradição. E a tradição é de que os nossos capitais são de Torres Vedras, pertencem aos nossos associados, são sócios da Caixa os torrienses, e em cada ano entram cerca de 500 novos associados para a Caixa de Crédito Agrícola, o que é um sintoma da sua vitalidade. Então é todos com todos para um projeto comum que nos anima, obviamente com a entidade política que é a Câmara Municipal. Nós somos a entidade financeira, existe um conjunto enorme de entidades culturais, então são todos com todos, de preferência todos dizendo muito bem uns dos outros, que nós conseguiremos eventualmente fazer firmar a nossa mensagem. Obrigado pela entrevista. Obrigada. Quanto a si, espero por si na Feira de São Pedro de 25 de junho a 5 de julho na Expo Torres, em Torres Vedras. Até lá!